nós falamos da reforma protestante, entenda que esse movimento, ele não é um movimento típico do século XVI. O estopim dele é no século XVI. O que é o estopim? O estopim é a condição daquilo que justifica o início do processo. Lembre-se que a reforma protestante, por ser um movimento religioso, por ser um movimento de contestação aos dogmas da Igreja Católica, ô professor, o que são dogmas da Igreja? Os dogmas nada mais são do que aquilo que sustenta os ideais da Igreja Católica. Como assim, professor? Todas as religiões, todas, sem exceção de nenhuma, todas têm os seus dogmas. O que seria o dogma? É uma tradição, é um valor da igreja. Por exemplo, todo católico tem que ir à missa, todo católico tem que se confessar uma vez por ano, todo católico tem que se batizar, se catequizar, se crismar, todo católico tem que se confessar. Perfeito, olha, ó, os dogmas são os ensinamentos. Eu posso, inclusive, associar o processo de catequização sem problema nenhum. Então, a reforma vai contestar a forma como a igreja passava esses valores de Cristo para a sociedade. E aí, essa condição vai justificar o nascimento de outras religiões. E quando eu digo nascimento de outras religiões, eu quero que você entenda que é basicamente religiões protestantes. Então, dentro dessa condição, grandes nomes anteriores aos grandes reformadores já tinham iniciado isso. É o que a história chama de precursores, ou simplesmente de uma forma mais chula, né? Os antecedentes. Quem é que antecede Lutero? Quem é que antecede Calvino? Quem antecede Henrique VIII? John Hus e John Wycliffe. Um inglês, Wycliffe, e o John Hus da Tchecoslováquia na época. Esses caras, antes do século XVI, já contestavam os valores da igreja, já contestavam a forma como a igreja expressava sobre Deus. Esses caras já questionavam a autoridade do Papa, já questionavam por que a Bíblia só podia ser, por exemplo, impressa em latim. Então, essas contestações deram início, né, à reforma protestante. Agora, você vai colocar que esses caras eram reformadores? Não. Claro que você não vai contestar que esses caras eram reformadores. Você vai dizer, você vai estudar, você vai interpretar que esses caras proporcionaram o surgimento lá da reforma. E aí eu coloco assim para vocês, ó, antecedentes, ó, causas. Olha lá o nome dele no final, ó, John Wycliffe, falei para vocês, ó, e o John Hus. Esses caras proporcionaram uma nova leitura sobre o cristianismo e automaticamente vai justificar, condenar, podemos dizer assim, algumas práticas que eram estabelecidas pela igreja Católica. Nessa época, no mundo medieval, não é novidade para ninguém aqui, a igreja tinha um poder cultural muito grande, o que a gente aprendeu a chamar de teocentrismo no mundo medieval. Tudo era explicado por Deus, tudo era justificado por Deus. Deus era a condição de análise de tudo. Então, se estava triste era Deus, se morria era a vontade de Deus, se está doente foi Deus quem permitiu. Tudo era justificado por Deus, mas não de uma forma clara para o fiel. É sobre uma condição onde este fiel ficava basicamente à mercê dos ideais da igreja sobre a condição, presta atenção, sobre a condição de pagamento. E isso, o teocentrismo, é Deus no centro. Teo, Deus. Centrismo, centro. A igreja cobrava, nessa época da Idade Média, a igreja cobrava indulgências. O que eram as indulgências? Aliás, já para poder dar um pontapé inicial, ó, essa vai ser a principal crítica de Lutero, as indulgências. O que era a indulgência? A indulgência era nada mais, nada menos
do que o cara, entre aspas, pagar para ir para o céu. Olha só, uma pessoa que tivesse um parente que já tivesse morrido poderia salvar esse cara. Imagine, um amigo meu faleceu, morreu, um tio meu faleceu, eu poderia comprar uma indulgência para tirar ele do inferno, do purgatório e colocar ele no paraíso. E todas as indulgências eram indulgências assinadas pelos papas. E é isso que vai indignar Lutero, porque Lutero era católico. Lutero era um frei, um monge, né, da Igreja Católica e vai começar a discordar sobre as práticas estabelecidas pela Igreja. Então a gente tem aqui, ó, corrupção do clero, venda de indulgência. Diga, Caio. Ô, professor, qual é o posicionamento atual da igreja sobre essa questão de Lutero e etc? Até hoje, a Igreja vê Lutero, né, entre aspas, como o grande. Se você chegar hoje, por exemplo, no ouvido do Papa Francisco e falar assim, ó, Martinho Lutero, acho que ele se treme todo. Por quê? Porque Lutero foi quem mostrou para Caio, Lutero falou para Caio a si mesmo, ó, olha Caio, a sua salvação não é o que você paga. A sua salvação está em sua fé em Deus. A dívida que você tem, Caio, não é com a igreja. A dívida que você tem é com Deus. A sua salvação é direto com Ele. Então Lutero fez uma releitura. E aí, Caio, atualmente a Igreja Católica ela se porta dentro dos moldes de um princípio mais ético, diferente daquela época. Até porque, Caio, ela não tem como mais te enganar, porque hoje você tem acesso a tudo. E com o passar do tempo, a igreja, ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi reanalisando os seus dogmas. A igreja foi olhando para dentro e dizendo assim: o que é que eu posso mudar? O que é que eu posso permanecer? O que é que permaneceu? Os dogmas centrais, todos permaneceram. Então, por exemplo, você nunca vai ver a igreja casar um homossexual, você nunca vai ver a igreja concordar com determinadas práticas de devassidão, mas você vê, por exemplo, hoje em missas festivas, porque ela sabe que o fiel atual é um fiel que enxerga a Deus de uma outra forma. Foi o que a igreja fez no final da década de 90, início dos anos 2000, a famosa renovação carismática. Então, o fiel católico que vai para a missa hoje, ele assiste uma missa festiva. Sabe? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. Nunca você ia ver, por exemplo, isso no mundo medieval e no mundo moderno. Nunca você iria ver. Mas por que a igreja fez isso nos dias atuais, professor? A igreja fez isso nos dias atuais porque se ela não se portar dessa forma, ela perde o fiel Caio. Caio vai para uma outra religião. Então, de certa forma, a igreja veio se adequando a esses novos moldes. Então, nos dias atuais, ela já permite algumas concepções, ela já fala mais abertamente, por exemplo, de algumas coisas que ela sempre se posicionou contrária. Por exemplo, o Papa Francisco atual disse que o homossexual era bem-vindo na igreja, que a igreja não concorda com a prática, mas o ser humano que é homossexual, ele é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus. Nunca um Papa tinha falado isso. O Papa Francisco é o primeiro. Então, de certa forma, isso é uma reanálise da história. E quando eu digo uma reanálise, é a igreja olhando para dentro dela e falando assim, ó, o que é que eu posso mudar, o que é que permanece, o que continua, o que sai. E isso foi importante para que ela se permanecesse de pé. Não é à toa que ela é a única instituição da história que balançou e não caiu. Todos os impérios, todos sucumbiram, todos os impérios caíram. Só não caiu dois impérios até hoje, que é a Igreja Católica e o Esporte Clube Bahia. Continua de pé. Só dois impérios que continuam de pé. Mas enfim, a Tá igreja. quase, tá quase. Mas cair. O que levantou a mão aí foi Barros? O professor não é querendo falar que a minha pergunta é bem não. Mas será que os povos que pagaram parte da construção, será que eles entraram? Será o que, rapaz? Eles entraram no céu? Aí, irmão, só você indo para uma sessão espírita lá dentro vai perguntar ao cara numa sessão onde você vai voltar 600 anos.
vai tomar um passe no centro espírita para poder visitar esse cara. E quando você visitar, você pergunta a ele, vem cá, irmão, entrou ou não entrou? Porque o que é preciso saber? O que é preciso saber? É preciso que você entenda, Barros, que essa concepção de paraíso é sua, apenas sua. Tem pessoas, por exemplo, que acreditam que morreu, morreu. Morreu, morreu. Acabou a matéria, já foi. Tem pessoas que acreditam na vida eterna, que é o paraíso. Isso é individual. É a fé e a crença de cada um. Então não tem como dizer para você se sim ou se não. Agora, de acordo com os princípios bíblicos, aqueles que seguem fielmente as ordens, né, os mandamentos de Deus, é uma boa pessoa, o paraíso é garantido para essa pessoa. Se vai entrar ou não, aí já são outros 500. Aí é o juízo final. Aí é você e Deus. Aí já não entra mais uma análise do professor. De boa? Então vem aqui, ó. Martinho Lutero. Anote aí. Martinho Lutero. Lutero é o primeiro grande reformador. Aliás, ele é o grande expoente da reforma protestante. É sempre o mais lembrado, é sempre o mais falado, sempre Martinho Lutero. Não é que os outros não possam cair na prova. Eu não disse isso. Eu disse que ele era o mais lembrado. Lutero, ele vai começar a contestar os princípios bíblicos, mas não a Bíblia propriamente dita, mas como a igreja interpretava a Bíblia. Por que os fiéis, eles não tinham condições de fazer as suas interpretações próprias? Me digam aí. É por causa da que a Bíblia era só em latim? É, exato. Você não tinha como ler, por exemplo, na sua língua local. A Bíblia era em latim. A primeira coisa que Lutero vai fazer, inclusive aí é uma das coisas que eu mais me identifico, sabe, de Lutero, que é a livre interpretação da Bíblia. Lutero vai dizer que é obrigação de Caio ler e tirar as suas próprias conclusões. Mas como é que Lutero vai proporcionar que Caio leia e tire suas próprias conclusões? Lutero vai traduzir a Bíblia. Então Lutero é alemão, vai pegar a Bíblia do latim e traduzir para o alemão para que as pessoas pudessem ler e tirar as suas próprias conclusões. Chama-se princípio de livre interpretação da Bíblia. Porque o que Caio fizer é com ele e Deus, não é com ele e a igreja. Ponto. Além disso, todas as vezes que você pegar uma questão de Lutero, 90% das vezes, para não ser leviano e falar 100%, 90% das vezes, a prova vai falar sobre a crítica das indulgências. Como é que Lutero vai fazer isso? Para que ele fizesse com que as pessoas entendessem que o que a igreja fazia era incorreto, ou seja, como é que Lutero poderia transpassar para essas pessoas que aquela prática que a igreja católica estabelecia era errado? Como é que Lutero fazia isso? Lutero desenvolveu o que a história chamou de as 95 teses de Lutero. O que é isso? As 95 teses de Lutero é basicamente um conjunto de leis, mas de teses, né? De tópicos estabelecidos, aquilo que ele achava como uma possível verdade. Então, quando você pega, por exemplo, se você chegar agora no Google e colocar assim, ó, 95 teses de Lutero, você vai ver que chega a ser algo enjoativo de ler. O tanto de coisa que aparece, por exemplo, assim, ó, indulgência, 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 é a principal crítica a Lutero. Então, normalmente, quando você pega uma questão sobre Lutero, você vai ver uma crítica expressa às indulgências. Beleza? Só para você ter a noção, nessa época, a igreja vendia lascas da cruz de Cristo. Imagine aí, irmão.
A cruz que Cristo carregou, gente, era de madeira, já tinha apodrecido. Como é que a igreja vendia algo que não existia? A igreja vendia nessa época, Caio, vestimenta dos apóstolos. Como isso era possível? Estamos no mundo moderno, sabe? Você não tem como nessa época ter nenhum resquício de vestimentas, até porque está deteriorado. O tempo passou, enfim. Dentro dessas proporções, Lutero, né, quando começa a questionar os valores da igreja, aí ele começa a ser perseguido. A igreja vai excomungar Lutero e ele vai ser condenado à morte por prática de heresia. Então, o que é que fica pra gente? Que nessa época, contestar os valores da igreja basicamente era cometer suicídio lento, até ser perseguido e morto. Beleza? Além de Lutero, que é que a prova vai trazer para vocês como reformador, ele aí, ó, João Calvino. João Calvino dizia o seguinte, veja bem, você está no século XVI. Nessa época, a burguesia estava em ascensão. A burguesia estava cada vez mais crescendo, se consolidando enquanto burguesia. E aí o que é que vai acontecer? Nesse momento, a Igreja Católica dizia que que a burguesia cometia um pecado que era um pecado abominável. Que pecado era esse? A burguesia cometia um dos pecados capitais, que era a prática da usura. Como assim a prática da usura? A, 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 a burguesia tem como princípio básico, né, o acúmulo primitivo de capital. Ou seja, acumular dinheiro para a igreja era um pecado gravíssimo. Aí vai chegar um cara chamado João Calvino e vai dizer assim, ó, presta atenção, que a burguesia não cometia pecado nenhum. Por que não cometia pecado? Porque na visão de Calvino, as pessoas eram ricas ou pobres graças a um processo que já era de nascimento, a chamada predestinação. Na visão de Calvino, as pessoas eram ricas ou pobres graças a Deus. Você já era predestinado àquilo. Então, o que foi que Calvino, pega esse bizu aí, ó, foi que Calvino proporcionou? Calvino proporcionou um respaldo à burguesia. Calvino proporcionou uma condição de tirar o pecado do grupo burguês. Diga, Fábio. Diga, Fábio. Não tá saindo som, não. É. Tá, sim, eu tô escutando aqui. Eu não tô ouvindo, não, pô. Eu tô falando Nem Fábio, eu. Fábio. Falando Fábio. Eu tô ouvindo você falar, Caio, mas Fábio levantou a mão, deve ter apertado errado. Então vamos lá. Todas as vezes que você se deparar com informação de João Calvino, vai aparecer essa informação. O trabalho é um sinal de prosperidade, gera riqueza e a riqueza proporciona o acúmulo de capital. Historicamente, quem acumula capital era a burguesia. Então, o que é que eu tenho de informação? Respaldo ideológico da burguesia. Caiu Calvino, respaldo ideológico da burguesia. Ponto. Preste atenção nessas palavras. De vez em quando, você vai encontrar esses nomes, ó. Puritanos, huguenotes, presbiterianos. Quem são esses caras? São os caras que se adequaram à teoria calvinista. E quando eu digo se adequaram à teoria calvinista, eu estou dizendo para vocês
que são grupos religiosos que se respaldam no calvinismo. Beleza? Não significa dizer que eles praticam essa ideia de Calvino, professor? Isso, exatamente, ao pé da letra. É exatamente isso. E o próximo professor reformador, o próximo é Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Fábio, a relação da Europa e Estados Unidos com a raça pura e dominante tem relação com a religião? Não, não tem. A relação da Europa com os Estados Unidos, não. A relação da Europa com a África, no processo do neocolonialismo que vocês vão estudar comigo na história contemporânea. Isso aí, Fábio, a prova vai chamar de darwinismo social. Mas deixa chegar lá mais para perto, porque você ainda tem basicamente 150 anos de história para poder estudar comigo ainda, para poder chegar nesse assunto. Então vamos por parte, vamos por etapa, beleza? Mas fica aí a pergunta, é uma boa pergunta, para você só fez aí, por exemplo, antecipar, e você só fez antecipar 150 anos, pouca coisa, né? 150 anos de história, quase nada. Mas vamos lá, presta atenção. O rei Henrique VIII é um rei absolutista durante o século XVI. Henrique VIII, absolutista do século XVI. Tudo vai ser alterado na perspectiva em nome de uma mulher. Uma mulher vai alterar o panorama religioso da Inglaterra. Sabe aquela música que diz assim, ó? Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações, meninas são tão mulheres, seus truques e confusões. Quando você arrasta a música, tem uma parte da música que fala assim, ó. Garotos como eu, sempre tão esperto, perto de uma mulher, são só garotos. O cara, quando acha que tá dando ninja numa mulher, ela já tá dando ninja nele há 50 anos. E ele tá crente abafando que é miserável. Sabe? Ele tá crente abafando que bota pra lear. Mas como foi isso aí, professor? Me explica aí. Vamos para as explicações. É primeiro que vocês tenham uma noção. Pelos comentários aí, ó, dá pra ver que vocês já têm uma boa noção do que eu quero falar. Mas enfim, como os outros não participam, então tem que ir do início até o finalzinho. Vamos lá. Tinha um rei, Henrique VIII, que era casado com uma rainha chamada Catarina de Aragão. E ela, por ser casada com ele, né, não aceitava as imposições que ele, absolutista, fazia naquele momento. Catarina de Aragão era uma rainha que contestava os princípios estabelecidos por Henrique. Mas como ele era absoluto, ficava por isso mesmo. Ponto. Até que Henrique VIII se apaixona por uma outra mulher. Essa mulher se chama Ana Bolena. Aí Henrique VIII vai até a Igreja Católica pedir a anulação do casamento. Pedir à igreja que anulasse o casamento dele com Catarina. Só que a igreja não vai fazer isso. Lembra dos dogmas da igreja? Lembra que eu disse para vocês que a igreja não abre mão dos dogmas? Um dos dogmas da igreja é o matrimônio, é o casamento. E aí Henrique vai ter o seu pedido negado. O que ele faz? Ele vai até a Bíblia provar que está certo. Como assim? Catarina de Aragão é ex-namorada do irmão de Henrique. Veja, ele era casado com ela e ela era ex-namorada do irmão dele. Ponto. E tem uma passagem na Bíblia, se não estiver enganado, é em Lucas, que diz que um irmão não pode cobiçar nada do que é do outro. Veja, não é aquela passagem que diz não cobiçais a mulher do próximo. Não é essa. É uma passagem que envolve a questão do sangue, que o irmão não pode cobiçar nada que é do outro. Aí ele pega essa passagem bíblica e fala assim, ó, quando Catarina de Aragão
era casada com meu, namorava com meu irmão. Eu já a cobiçava. Então eu já cometia um pecado mortal. E aquilo fazia com que a igreja cada vez mais se reposicionasse do ponto de vista ideológico. Mesmo assim, a igreja não abriu mão de seus valores. A igreja não vai anular o casamento. E aí, automaticamente, o que é que vai acontecer? Henrique VIII, ele vai dar um golpe na igreja. Henrique VIII vai romper com o cristianismo. Henrique VIII vai fundar uma nova religião, a religião anglicana ou anglicanismo. E na religião anglicana, ele terá o poder da igreja e o poder do Estado. Ele tem agora o poder religioso e o poder estatal, o poder de rei. Significa dizer que a partir de agora, Henrique VIII poderá casar quantas vezes ele quiser, porque é ele quem manda. E a igreja perderá a sua força ideológica na Inglaterra. Detalhe, a Inglaterra é anglicana até hoje. Então pega esse bizu aí agora, ó. Pega esse bizu. Pega esse bizu. De uma forma bem simples e resumida. Quando a prova cobrar Lutero, salvação pela fé, crítica à indulgência. Quando a prova cobrar Calvino, vai cobrar o respaldo econômico, vai voltar a questão para o lado economicista do negócio. E todas as vezes que cobrar Henrique VIII, vai cobrar o nascimento de uma nova religião. Isso é uma forma simples para você entender. Aí, depois de todo esse processo, né, depois de todo esse processo da reforma protestante, a igreja começou a perder o quê? O seu bem maior, né? Qual é o bem maior da igreja? Qual é o bem maior da igreja? Os fiéis. Pronto. Veja só. Sim. Aí vem a pergunta simples, para a aula ficar gostosinha. Aí vem a pergunta simples. Qual é o reflexo da reforma protestante no Brasil? Expansão marítima. Não, Não? não. O reflexo da reforma no Brasil, qual é? Catequização? Obrigado, Pedro. I love you. Mas eu não te amo de verdade carnalmente, não. Te amo como meu aluno, viu? Tô logo lhe avisando. Aí, vezes. Pra depois ficar assim, o Ulisses disse que me ama. Pode você não ficar com tesão aí, viu? Pelo amor Lá de ele. Deus. Perfeito. Olha só. Essa informação que eu tô falando aqui pra vocês é padrão NEB. Não é padrão soldado. A UNEB que cobra dessa forma. Os reflexos da reforma protestante no Brasil nada mais é do que o processo de expansão da fé católica. Quando a igreja vem para o Brasil, ela vem porque na Europa ela está perdendo fiel. E perder fiel é perder o seu maior bem. Então, meus queridos e minhas queridas, você agora sempre vai relacionar. Se cobrar informação seca, pura, reforma, você vai lá e marca a sua porra de boa. Se contextualizar com o Brasil, você já sabe que ela vai versar, que ela vai rodar sobre isso aí. Diga quem levantou a mão. Ô, professor, só a título de curiosidade mesmo. O Brasil, tirando o Vaticano, é o país mais católico, né? Ou não? Isso. O país É? mais católico do mundo é o Brasil. Se você for colocar em proporção de número de fiéis, aqui é maior que o Vaticano. Até porque o Vaticano, Caio, o Vaticano é o menor país do mundo. O Vaticano é uma tripinha, porra. Ah, sim, sim, Entendeu? faz O sentido, Vaticano realmente, é uma tripinha. faz sentido. A Bahia dá uns 5 Vaticanos. A Bahia, sabe? Não só por questão de fiéis. Aí a gente sempre vai dizer assim, ó, que aqui é o país mais católico do mundo. Agora, como o Vaticano é um país da própria igreja, aí a gente fala assim, ó, depois do Vaticano, o Brasil é o país mais católico do mundo. Por que a gente diz assim? Porque
Lá é 100% católico. E aqui não. É só por isso. A alusão é essa. Exclusivamente essa. Mas enfim. Voltando a esse processo, né? De a igreja se posicionar, né? Como é que eu posso dizer? Se reafirmar enquanto instituição, a igreja buscará mecanismos de contestação a essa perspectiva religiosa. E esse movimento da igreja tentar ir buscar aquilo que está perdendo, a gente vai chamar de contra-reforma. Contra-reforma. A contra-reforma nada mais é do que do que a reafirmação dos dogmas católicos. Todas as vezes que você ouvir reforma, contra-reforma, reafirmação dos dogmas católicos. E a igreja, para determinar os dogmas católicos, a reafirmação, a igreja se reuniu. E todas as vezes que a igreja se reúne, a história chama esse movimento de concílio. Concílio. Esse concílio da Contra-Reforma nós vamos chamar de Concílio de Trento. Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? É a reafirmação dos dogmas católicos. Concílio de Trento, 1545, reafirmação dos dogmas católicos. Pega esse bizu na tela aí para vocês, ó. Contra-reforma, olha o Concílio de Trento aí que eu falei para vocês, ó. Reafirmação dos dogmas. Olha ali, ó. Companhia de Jesus, Inácio de Loyola. O que é isso, professor? Expansão da fé católica em direção à América. Se é expansão da fé católica, significa dizer que existe um processo ligado a uma percepção de expansão, de catequização aqui no Brasil. Então você já sabe que as consequências para o Brasil da Contra-Reforma é nada mais, nada menos do que a expansão da fé, a igreja se posicionando, catequizando, buscando novos fiéis. Aí eu pergunto, e na Europa, a igreja se posicionou como? Como foi que a igreja se posicionou na Europa? Como foi que a igreja se posicionou? Diz aí para mim. Como foi que a igreja se posicionou? Como é que eu visualizo a Contra-Reforma na Europa? Aí você vai colocar assim, ó. Tribunal de Santo Ofício. Tribunal de Santo Ofício. O que é isso, professor? Tribunal de Santo Ofício. O que é isso? Santa Inquisição. A igreja começará a perseguir aqueles que não quiserem vir de uma forma... Sabe aquele ditado? O que não vem pelo amor, vem pela dor? Pois bem, todos aqueles fiéis que se negarem ao catolicismo serão automaticamente condenados à heresia. E aí eu convido a vocês, deixa eu colocar aqui, ó, para você ver lá algumas informaçõezinhas aí na tela, ó. Eu convido a vocês depois, eu não vou passar aqui agora porque eu não quero. Também depois, como vocês têm internet aí, depois vocês pesquisam. Mas eu convido vocês depois colocarem assim no YouTube, ó. Condenações por heresia Igreja Católica. Você vai cair nessa Contra-Reforma aí, ó. Vocês vão ver quais eram as práticas de tortura que a Igreja Católica utilizava para ter esse fiel novamente. O cara sofria tanto, que ele acabava, de certa forma, voltando ao catolicismo, porque a dor que sentia era muito alta. Isso aí que você está vendo são alguns instrumentos de tortura que a igreja utilizava contra esse fiel. E eu coloquei aí na tela para vocês os mais light. Tá aí o mais light. Eu não, só para você ter noção, tem um instrumento onde o fiel era colocado
o fiel era colocado de pernas abertas e esse instrumento era introduzido no ânus do fiel até sair pela costela, pela sair pela garganta, sair pela. Imagine aí. O nome disso chama-se empalamento. A igreja matava as pessoas empaladas nessa época. Coloquei isso aos mais light, só para você ter uma noção a título de história do Brasil. Sabe o movimento da Conjuração Baiana? Sabe o movimento da Conjuração Baiana? Os Inconfidentes. O Lucas Dantas foi morto empalado em pleno século XVIII. Então, assim, mesmo se passando muitos anos, a Inconfidência Baiana é no século XVIII, a Contra-Reforma é no século XVI. Ou seja, mesmo se passando aí 200 anos, a igreja manteve a mesma prática de tortura, inclusive fora da Europa, já aqui no Brasil. Belezinha? Alguma dúvida, reforma, contra-reforma? Alguma dúvida? Não, professor. Eu só ia pedir para o senhor voltar a slide anterior, por favor. Quer voltar o slide? Professor, essa época aí também pode dizer que rolava caça às bruxas. Isso. Aí esse termo, por exemplo, esse termo caça às bruxas é um termo muito mais do final da Idade Média, ali para o movimento cruzadista, do que para isso aí. Você pode falar? Pode, a história permite. Agora, normalmente, presta atenção, olha o que eu vou falar. Normalmente, o termo caça às bruxas, utilizado em prova, é para falar lá naquele processo da Guerra Fria, da caça ao comunismo que vai acontecer, sabe? Mas existe a expressão caça às bruxas também na Idade Média. Eu falo, inclusive, em sala de aula. Mas, nesse momento aí, é bom você ter sempre essa condição de que não é 100% assim, mas eu posso, a título de interpretação, de alusão histórica, sem problema nenhum. Até porque todo mundo que discordava da igreja nessa época, todo mundo, era perseguido e morto. A igreja tinha 100% de autoridade, 100% de autoridade. E aí essa autoridade era do ponto de vista ideológico mesmo. Beleza? Pegou a visão aí, Barros? Sim. Professor, por favor, você pode votar só mais um, porque eu saí da live sem querer, porque meu celular tá 1%. Não vou lhe falar nada não. Para não mandar, para não mandar você, eu vou voltar. Valeu, professor. Pronto, de boa. Ó, a chamada vai terminar, faltam 9 minutinhos. E aí eu vou dar um tempinho para vocês irem tomarem uma água e tal, descansar. 9 minutos eu faço até filho. 9 minutos. Até filho eu faço. Professor, rapidinho, deixa eu só fazer uma pergunta antes de acabar. Nessa questão aí da expansão da fé católica, da expansão marítima Sim. e da vinda dos jesuítas para o Brasil, Sim. quando teve a questão das invasões francesas com os huguenotes, teve alguma tentativa de implementação do calvinismo no Brasil ou isso não chegou a... Não, aí não. Por exemplo, você vai dizer que esses huguenotes, quando vieram para cá, né, para o Brasil, através da presença francesa, eles eram chamados assim, porque na França não predominou o luteranismo, predominou o calvinismo, mas eles não tentaram implementar, sabe, uma condição religiosa aqui. Eles não vieram necessariamente implementar. Os franceses chegaram no Brasil, olha só o que eu vou lhe falar, ó, primeiro que os portugueses. Os franceses já conheciam as rotas, só que aquilo não podia ser dele. Por que o Brasil não podia ser dele? Porque já tinha sido determinado pelo Papa Alexandre VI o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Então, por mais que a França já tivesse a noção de que aqui existia, e aliás todo o processo de contrabando de pau-brasil era realizado pelos corsários franceses, eles já sabiam que era isso. Mas a vinda dos franceses para cá não foi com a intenção de condicionar uma reforma protestante aqui. Até porque, Caio, está no mesmo processo em que a igreja está expandindo. Você não tem, por exemplo, um Brasil católico na invasão francesa. Você tem a presença da igreja. A igreja vai precisar, inclusive, expandir a fé. Aí esse processo de expansão da fé nós chamamos de interiorização do Brasil.
que é quando vai chegar ali no período das entradas e bandeiras. É quando a fé começa a se espalhar. É por isso que em todo interior que você vai, tem sempre uma igreja. Todo interior. Qualquer lugar do Brasil que você vá. Isso se dá a partir lá das entradas e bandeiras. Agora, para relacionar com esse processo da reforma, não. Eles vieram para cá interessados numa condição econômica. Eles vieram atrás das riquezas, porque eles já tinham esse domínio de rota, etc. Inclusive, tem uma cidadezinha aqui perto de Santo Antônio, que a cidade é praticamente uma rua só, velho. É Vazedo, é? Não, não, é perto de Vazedo, consegue ser menor do que Vazedo ainda. E praticamente a maior construção da cidade é uma igreja. Em qualquer lugar que você vá, qualquer cidadezinha, distrito, sempre tem a presença da igreja. É como ela se faz presente na vida do fiel. Por exemplo, nesse período da igreja aqui no Brasil, Caio, para expandir, muitos padres não queriam ir para os lugares mais distantes do nosso país. Por quê? Naquela época, os ataques de tribos indígenas, né? Muita gente morria. A igreja condicionava a formação de irmandades. E essas irmandades era quem levava a fé. Ponto. Como a igreja não podia instalar, naquela época, a título de construção arquitetônica, ou seja, como ela não podia ainda construir a sua igreja, até pela falta de mão de obra naquele determinado local, ela colocava os seus símbolos naquela região. Então, por exemplo, é por isso que quando você entra em uma determinada casa, tem uma pessoa que tem um santo dentro de casa, um terço na estante, uma Bíblia aberta na mesa de centro de casa. O que é isso? São símbolos que permanecem no imaginário social até hoje. A igreja fazia isso desde o Império Romano, na época que a igreja era perseguida por soldados de Roma. Beleza? Lembra, só rapidinho. Diga. Só que no começo da aula que o senhor estava falando que. Tipo, pô, esqueci como o senhor falou. Que o senhor falou que Calvin, que Sim, Calvino Calvino, é sim. era igual a espalda econômico, só que o Isso. outros três eu esqueci. Pronto. Anote aí, vá. Anote aí. Sim. Toda vez que você vê o nome Lutero, você vai ver a perspectiva, coloca assim, ó, crítica à indulgência e salvação pela fé. Lutero, crítica à indulgência e salvação pela fé. Calvino, respaldo econômico da burguesia. Respaldo econômico da burguesia. E Henrique VIII, surgimento de uma nova religião, o anglicanismo. Henrique VIII, surgimento de uma nova religião, a religião anglicana, ou anglicanismo, como você queira. De boa? Professor, Diga. desculpa que eu não vi, não. É o que, Laela? Diga aí. Não, a primeira eu não vi direito. A primeira, Calma, Moreno. Lutero. A primeira, Lutero. Tá. Assim, valeu, professor. Salvação pela fé. Crítica à indulgência. Anotou? Sim, Pronto. Anotou Calvino? eu anotei. Anotou Henrique VIII? Sim. Pronto. 5 minutinhos aí pra vocês ir no banheiro beber uma água, eu também. 5, 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta.